A educação de crianças negras, quando fundamentada na ancestralidade, é um ato revolucionário e de cura. O modo como as culturas africanas enxergam a infância difere profundamente do modelo ocidental, que tradicionalmente subestima a criança enquanto sujeito de saber. No episódio 5 do Parenta, Catiúcia Ribeiro destaca como as sociedades africanas e as crianças sempre tiveram um papel ativo na construção da comunidade, sendo reconhecidas como seres completos, carregados de conhecimento e agentes de transformação. Essa visão a ser resgatada na educação permite que crianças negras cresçam reconhecendo o seu valor e a sua potência, rompendo com a noção ocidental de que a infância é desvalorizada de contribuição. A oralidade como pilar de transmissão de saberes nas culturas africanas reforça esse entendimento. No episódio do Parenta 7, a minha amiga Nini Kembanayo explica como a contação de histórias afrocentradas oferece às crianças negras um senso de pertencimento e autoafirmação, algo essencial no sistema educacional que historicamente as exclui de narrativas de protagonismo. A ausência de referências negras nos conteúdos escolares gera uma perda de consciência sobre a própria história, enquanto a oralidade, além de ferramenta pedagógica, resgata memórias coletivas e fortalece a identidade desde a infância. Ao contrário do que a educação eurocêntrica impõe, a história do povo negro não começou com a escravidão. E no episódio 10, a Camila, a preta letrada, discute como o apagamento das potências africanas tem sido uma estratégia de dominação, retirando das crianças negras a possibilidade de se enxergarem como descendentes de construtores de impérios, cientistas e intelectuais. A reintrodução da ancestralidade não apenas resgata esse conhecimento, mas também transforma a forma como as crianças negras compreendem o seu lugar no mundo. Outros pontos essenciais abordados nesses episódios é a relação entre a ancestralidade e o desenvolvimento emocional das crianças. Como a própria Catiúcia Ribeiro explicou, ao romper com modelos ocidentais que enxergam a criança apenas como alguém em formação, a educação afrocentrada valoriza a voz infantil e reconhece a sua subjetividade. Esse conhecimento tem impacto direto na autoestima e no bem-estar emocional, possibilitando que as crianças negras se expressem sem o peso dos padrões eurocêntricos que negam as suas experiências e os seus conhecimentos. Além disso, a consciência crítica, um conceito aprofundado pela Nini, emerge como uma ferramenta essencial para a educação afrocentrada. E voltando ao episódio 10 do Parenta, a Camila também ressalta que educar crianças negras sem a presença da ancestralidade é condená-las à alienação e à perpetuação desse ciclo de exclusão. O retorno às referências africanas na educação é uma forma de garantir que novas gerações cresçam sabendo as suas histórias, suas culturas e seus valores que foram fundamentais para a humanidade. Ao reconstruir a base, as crianças negras passam a enxergar o futuro no qual podem existir plenamente, sem necessidade de validação externa. Fica óbvio que a ancestralidade aplicada à educação não é apenas um resgate do passado, mas sim um projeto de futuro. E fica a pergunta para a gente refletir juntos nesse terceiro trecho do Parenta. Qual você acha que é o impacto da ancestralidade na educação das crianças? Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa gravar esse episódio, e esse é o Trechos do Parenta 2025. Bom, o ano de 2025 é muito especial porque, além de eu ter mudado de estado, eu estou construindo um projeto muito grande para o segundo semestre aqui no podcast Parentalidade Preta. Então toda a minha energia está voltada para ele e por isso, durante esse período de recesso que eu tive agora, eu revisitei alguns episódios e eu queria trazer alguns pontos importantes aqui que talvez possam ter passado despercebidos ou você que chegou agora não tenha acompanhado no Parenta. É óbvio que eu vou deixar referenciado todos os episódios completos onde essas construções foram levadas e levantadas, e aqui eu vou deixar uns trechos delas, porque eu acho que são muito importantes para a gente continuar caminhando e conversando, principalmente nesse ano de 2025, onde tantas coisas estão acontecendo. Esses pontos são conversas que precisam ser ouvidas novamente, reflexões que não podem ser esquecidas, e aprendizados que continuam muito necessários aqui, principalmente para a construção que o Parentalidade Preta propõe. E é óbvio que a sua participação segue sendo fundamental. Se tiver algo que você queira trocar ou que tivesse que aprofundar em alguma coisa que você gostaria de ouvir por aqui, me conta nos comentários, que eu preparo um programa especial, ou te indico ali nos próprios comentários um episódio que já tenha gravado sobre isso. E eu tenho que te pedir aqui, não esquece de interagir com esse episódio, compartilha, manda pra alguém, deixa um comentário, segue aí o Parentalidade Preta nas plataformas, que isso faz toda a diferença. Você fortalece essa rede aqui, onde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas. Se você
estiver ouvindo em outros agregadores, dá a nota máxima. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um joinha aí e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas tenham as informações que a gente está compartilhando aqui. Então, sem mais delongas, a gente vai ao Trechos do Parenta, falando sobre ancestralidade na educação, aqui no podcast Parentalidade Preta. Bom, nesse primeiro trecho eu trouxe uma parte da conversa que eu tive com a Camila, preta letrada, lá no episódio 10, no Parenta 10, tem uma introdução que eu gosto muito, muito técnica, mas eu gosto muito dela. Vou deixar aqui com você, a gente fala obviamente sobre a influência da ancestralidade, eu queria compartilhar contigo esse trecho, daqui a pouco a gente se fala novamente. De Kemet, a Lei 10.639, queria que você citasse para quem está ouvindo a gente 5 coisas que não podem ficar de fora do repertório do pensamento do povo preto em diáspora. Eu acho que eu colocaria como primeiro, mas no sentido pensando em mim mesmo, nas pessoas que estão ao meu redor, de uma forma de axé. Eu falo axé não no sentido da religiosidade, né? Mas no sentido da força vital mesmo, no sentido literal da palavra axé, de você estar buscando o que significa para você estar vivo, né? O que, enquanto pessoa preta, te move, te coloca dentro desse contexto de diáspora que você tá sempre resgatando e fazendo esse link de onde você vem, né? Então, acho que eu colocaria isso como o primeiro ponto. Eu acho que é importante também a gente buscar referências de pessoas, que é uma coisa que eu ando fazendo de forma que eu andei fazendo de forma um pouco involuntária. Acho que no meu percurso, né, de desembranquecer, eu comecei pelo axé mesmo, por ser a parte inicial de eu precisar ter uma saída daquilo que eu estava sofrendo tanto. E aí passei para, isso daqui eu tô viva por causa disso, mas quem foram essas pessoas que possibilitaram eu estar viva, né? E aí eu passei para esse segundo ponto, que foi então o de me conectar com sujeitos, né? A gente escuta muito de histórias e a gente sabe da importância de reconhecer pessoas, né? Da gente apontar mesmo quem foram essas pessoas pretas que fizeram eu estar aqui hoje. Óbvio que tem as pessoas que são de conhecimento, né, geral, assim, mas também eu falo de pessoas aqui, perto de mim, minha família, minha avó, que é a minha maior referência. Então, acho que esse foi o segundo passo, assim, da minha trajetória. E eu coloco como terceiro, porque não pode faltar, porque faz parte de mim, né, a leitura. Eu coloco a leitura, assim, num aspecto muito... Não apenas do ler, como eu falo lá no Instagram, a letrada não no sentido de você ler, mas a leitura do mundo, o observar. Não você pegar um livro, sentar e ler o livro necessariamente. A gente sabe que de onde a gente veio, os nossos códigos se davam ali por transmissão, né, de conhecimento de forma oralizada. Então, eu falo leitura mesmo no sentido de você observar como isso é importante para mim também e para as outras pessoas, quando a gente está, sei lá, com a mente um pouco conturbada, parar e observar o que está acontecendo. Então, fazer essa leitura de mundo, do que foi, sei lá, falar com uma pessoa mais velha, isso também, para mim, também se configura como leitura. Vou falar 3 aí, porque eu acho que é suficiente do que eu tenho na minha cabeça. Não, pode crer. Eu achei muito legal você falar da leitura num contexto geral de observação, né? De absorver, principalmente os movimentos que tem em volta da gente, né? E aí eu até penso um pouco disso também, de quando a gente consegue perceber onde a gente está, como são as pessoas que estão, e estar atento, né? Não tá só transitando pelos locais, dá pra gente se posicionar. E aí é uma forma de se proteger, inclusive, né? Entendendo como são as dinâmicas das pessoas que estão em volta da gente. Eu acho isso muito legal, porque eu penso isso também, sabe? Como é que eu habito esse local aqui? Como é que eu tenho que performar aí? Sem a observação, sem essa leitura do local, a gente não consegue. Por que eu digo isso? Porque senão a gente acaba sendo um corpo preto vulnerável num local que a gente tá ali simplesmente se expondo. E talvez sem necessidade, né?
Acho que é muito legal você trazer essa leitura dessa forma, assim, de percepção. Muito bacana. As outras, então, eu nem falo. Pessoas, inclusive, é algo que não tem como correr, né? Se a gente quer ir pra frente, não tem como ficar sem essas referências. E aí eu não quero falar por cima, mas acho que é isso mesmo, cara, assim, referência. Porque se não tiver, não adianta, a gente vai ficar sempre vai voltar para aquela velha questão. Quem eu sou a partir de quê, né? E, pô, já passou a hora da gente não ter referências, né? Isso eu acho de verdade. Show de bola. Bom, você percebeu aí que a palavra que foi de ordem nesse episódio foi referências, e eu te convido muito para ouvir o 4010. É óbvio que ele vai estar linkado aqui na descrição desse episódio, mas agora eu vou deixar um trecho muito importante, muito didático, inclusive, um episódio que eu gostei muito de produzir, que é o 47, falando sobre afrocentricidade e educação, com a minha amiga Nini Kembanayo. A gente falou sobre muita coisa, também tem uma introdução que eu gosto muito, fiz uma tradução simultânea lá, enfim, espero que você goste. Nini, qual a importância da oralidade e por que contar histórias? Eu, como um recorte, né, da minha pesquisa de oralidade, é oralidade africana, é contar histórias pretas. Então, observar que nós estamos historicamente, né, e por muitas gerações inseridas em uma sociedade, uma cultura, submetidos a saberes e a vivências muito distante, né, da nossa ancestralidade. Distante, que eu digo, aquilo que é dado para nós diretamente em consciência, né? Sim. Porque nós vivemos as oralidades africanas, vivemos as culturas africanas, as vivências africanas, mas nem todas elas são passadas para a gente diretamente como originárias africanas, né? Então a gente tem um cotidiano africano, mas a gente nem sempre consegue identificar tudo que é africano nas nossas vivências. Então, a oralidade, as oralidades africanas e como elas se organizam, é um dos pilares da base, né, das civilizações africanas, está lá nos valores civilizatórios africanos. Através da oralidade, a gente mantém a memória das pessoas viva, né, durante muitas gerações. Então, apesar da gente ter criado escrita também, né, é uma falácia dizer que a África é oral porque não tinha escrita. Fomos nós que criamos as diversos tipos de escritas e grafismos e desenhos, né? Mas a oralidade, sobretudo, eu tenho um pensamento, uma reflexão muito particular daquilo que eu estudo ao longo desses anos de oralidade africana, que é justamente o diálogo entre a oralidade e a senioridade. Nós fomos o primeiro povo no mundo, né, que criamos esse hábito de registrar também as nossas vivências, né? E aí eu penso, ao longo desses anos, enquanto pesquisadora dessa oralidade também, que por que a oralidade está na base? Porque existe um diálogo aí entre oralidade e senioridade, que é a questão da idade. A gente vai observar que todas as sociedades africanas, elas ligam a função das pessoas que guardam a memória de um povo, que transmitem a memória desse povo através da oralidade, ligam com a idade. Então, sempre são as pessoas mais velhas responsáveis, né, por esses saberes, por essa organização, de guardar a memória, de transmitir a cultura, os saberes de um povo para as novas gerações. Então eu vou considerando, né, pensando e refletindo que as sociedades africanas, elas terem essa oralidade como muito importante, né, na sua base cultural, de vivência, tem muito a ver com isso também, né, porque tá ligado às pessoas. Então imagine, hoje a gente, para acessar uma história,
ou para acessar algum saber, algum conhecimento, a gente geralmente prioriza o livro. Com isso, nessa sociedade que nós estamos submetidos hoje, né, ocidental, brancocêntrica, as pessoas mais velhas, que seriam os pilares, né, do equilíbrio de uma sociedade, de uma comunidade, onde a gente teria que ir até essa pessoa para adquirir sabedoria e conhecimento e ouvir as histórias, isso vai se acabando. A gente vai perdendo, porque essa sociedade, tal como está organizada, coloca a intelectualidade presa dentro de livros, né? Logo, os livros, eles extrapolam a importância que eles têm, né? Porque eles passam a ter uma importância em detrimento da relação com o mais velho, né? Então, resgatar, trazer de volta isso com mais afinco, né? Fazer com que as pessoas percebam esse nosso saber através da contação de histórias, mas também não fazer da contação de história apenas algo folclórico, não fazer da contação de história preta algo folclórico, né? E não fazer apenas como entretenimento, mas utilizar, assim como eu utilizo a literatura nas minhas pesquisas, né, como fonte de conhecimento, eu quero utilizar e utilizo a contação de histórias pretas como fonte de conhecimento para crianças, jovens e adultos que acessam, né, essa arte de contar histórias, né? E a oralidade africana é que está baseando isso, né? Que está sustentando essa arte e esse saber, né? Então é importante para que a gente não se perca, é importante para que a gente se reconheça cada vez mais e para que a gente não deixe, né, que o Ocidente, o pensamento brancocêntrico elimine de vez esses nossos saberes e esses nossos costumes, sabe? Para mim, resume muito, né, dentro disso que você trouxe, falando que não é folclórico. Eu acho que isso é muito... condensa muito essa história, né? É algo que não é simplesmente uma história que vai ilustrar outra história que passou, que virou alguma coisa, um fato que virou uma história. É conhecimento, né? Acho bem bacana quando você recoloca nesse local uma história afrocentrada, passando ali, vindo de alguém contando, seja a história do tempo ou alguma outra história, não é simplesmente folclore. Muito legal isso. Muito bacana mesmo. Show de bola. O 45, que tem o trecho que você vai ouvir agora a seguir, ele é muito importante para mim porque eu pude colocar em prática um projeto pessoal que era criar uma trilha sonora responsiva a um conto, né? Contar a história com uma trilha sonora responsiva. Eu que compus, eu que executei, eu que gravei, foi tudo eu que fiz ali na trilha sonora da introdução, que tem um Itan de Beijo muito bacana, falando sobre como eles enganaram a morte. Recomendo muito que você ouça o 45 com a Catiúcia Ribeiro. Eu vou trazer um trechinho dele aqui, que tem uma mensagem muito importante também. Espero que você goste, ouça aí. E é óbvio que ele vai estar linkado aqui na descrição desse episódio, beleza? Ele é o seguinte. Na sua opinião, quais foram as culturas africanas que mais consideraram a infância? E por quê? Gratidão pelo convite, Diego, fazer uma troca tão maravilhosa. Peço licença aos ancestrais para esse momento. Bom, pensar as culturas africanas, né, e como a presença das crianças na cultura africana. Todas as origens, né, todas as culturas de origem africana têm as crianças como parte do conhecimento da comunidade, né? Elas fazem parte da roda do conhecer. Então, se nós observarmos a cultura iorubá, se nós observarmos a cultura antiga, kemética, se nós observarmos as culturas africanas em todas as crianças, sempre tem uma presença significativa dentro daquele território, seja nas narrativas do cotidiano, seja nas narrativas espirituais, né? Porque as crianças não estão apartadas da construção da realidade daquele espaço. Então, essa ideia de que você olha para as crianças e você entende as crianças como alguém que só está para aprender, não configura a realidade das culturas africanas. As crianças estão nesse processo mesmo de aprendizado contínuo, né? Então, as crianças fazem parte
da narrativa mesmo do cotidiano, né? Então, todas as crianças todo o conhecimento das crianças é válido dentro das culturas africanas. É incrível isso, porque a pessoa vai ter um filho, aí constrói a vida dela em cima de tudo em cima daquilo, que ela vai ter um filho, e aí prepara a família, prepara a casa, prepara tudo, cria todo aquele cenário, a criança nasce, aí daqui a pouco começa a dar um pouco mais de trabalho, aí começa, tá dando trabalho, tudo fica mais difícil, as coisas vão ficando complicadas, e aí tira a criança desse local central que a própria família fez, né? Eu acho isso um rompimento muito cruel, né? Muito cruel, e é interessante tu dizer isso, porque tem uma questão também que é fundamental, né? Que a gente projeta a vida em cima dessa criança sem entender que essa criança, ela também tem os seus anseios, também tem os seus desejos e tem a sua forma de perceber o mundo. Então, isso precisa ser validado, né? Sem sobrepor, lógico, o lugar da maternidade, da paternidade, mas entendendo que essa criança, ela também é um ser que tem agência, ela também é um ser que produz vontades, desejos. Isso é muito importante de ser reconhecido, né? Então, muitas das vezes a gente pune as crianças porque as crianças têm a sua forma de percepção de mundo, mas isso é importante, faz parte, né, da construção dela enquanto pessoa. Verdade. A criança só serve enquanto ela obedece ou completa algum padrão estabelecido. A partir do momento que ela tem o que você vem falando de personalidade, e você vai achando que a criança é um potinho vazio, que só você vai colocando as suas coisas e vai enxergando as suas coisas nela, e quando você vê assim, opa, calma aí, tem uma pessoa ali. E aí, quando essa pessoa se mostra, você entra em parafuso, né? É muito engraçado, pra não dizer cruel isso, assim. Pô, calma aí, você quis autenticidade e ela te entrega autenticidade, você não aguenta, sabe? É complicado. Exatamente, tá? Quando você pergunta uma coisa para uma criança, o básico, às vezes a criança não quer comer algo porque o paladar dela não se identifica com aquilo, né? E aí você acha que é um absurdo, assim, não como, é criança, né? Como não vai comer isso? Como não vai comer isso? Como que nós fomos criados dentro de uma cultura, inclusive, que diz que criança não tem querer, né? Que é algo mais violento do que você dizer que uma criança não tem querer. Exatamente. Então, em que momento ela começa a ser um sujeito? Em que momento ela começa a falar? Então, se ela está num processo de construção, essa construção ela precisa ser dialogada. Então, eu admiro muito, né, pessoas que criam as crianças ouvindo o desejo dessas crianças, porque essas crianças também são um sujeito, também têm humanidade e têm desejos, têm quereres, né? Sim. Então é extremamente importante, assim, né, que isso... Então, quando você fala qual é o papel das crianças nas filosofias, nas culturas africanas, é justamente isso, a criança contribui também, porque ela também, a forma de olhar da criança também é uma forma que precisa ser validada, porque o olho dela também tem percepções que são fundamentais para aquela realidade. E nem tão poluídos, né? Com tantas certezas que a gente cria. A gente vai criando certezas e a criança chegou aquele olhar com uma solução mais fácil, com uma forma de encarar mais fácil. E às vezes a gente fica nessa, né? De dar conta das coisas e não enxerga. Talvez uma solução mais simples ou uma abordagem mais simples para as coisas, né? E ela não está afetada, ela ainda não está afetada, né? Por todos esses não é códigos, mas todos essas ações do cotidiano, né? Ela não está afetada por esse mundo ainda, porque ela ainda está num mundo paralelo, né? Vivenciando nesse mundo, mas também a partir do seu mundo paralelo. Então, às vezes, quem sabe ouvir uma criança seja a possibilidade de resolução de problemas que a gente coloca uma complicação e para elas é tudo tão simples, mas não é simples no sentido simplório, né, da palavra. Sim, Eu não vou nem dizer que se você pretende ou não pretende ter filhos é um episódio obrigatório. Para você que lida com uma criança, esse 45 ele deveria estar ali na sua lista de afazeres para ontem. Bom, vou deixar o link dele aqui, é óbvio, você pode acessar ele quando você quiser. Tá muito bacana esse programa. Nessa altura do campeonato já ficou claro que o que você está ouvindo aqui não é uma conversa, é a parte de um movimento muito maior que busca transformar a experiência da parentalidade preta no Brasil. E essa transformação precisa de você. Nossos apoiadores diminuíram, nós temos agora 73 e a nossa meta inicial desde o início era chegar pelo menos a 500. E eu te pergunto, se você pudesse fazer parte desse movimento que está transformando tantas vidas,
Bom, seu apoio garante que a gente continue criando e fortalecendo espaços seguros para pais, mães e crianças negras e mantém esse podcast que você está ouvindo aqui, mantém as rodas de conversa, os encontros dos grupos terapêuticos cujo acompanhamento é feito por um profissional pago. Dele, eu também mantenho as plataformas de gravação, de hospedagem, do site e diversas outras coisas, além de materiais que eu preciso estudar para trazer informação com responsabilidade e com fontes confiáveis. Então, se esse conteúdo ele te toca de alguma forma, ele te ajuda de alguma forma, se fez você refletir ou enxergar algo de um jeito novo, considere apoiar o Parentalidade Preta. Com a quantia equivalente a 2 bebidas por mês, você já pode fazer parte dessa iniciativa e ainda recebe conteúdos exclusivos e acesso a um grupo de troca no WhatsApp, onde eu mando diretamente para você os links. Para apoiar, você já sabe, apoia.se/parenta, o link está na descrição desse episódio, você escolhe a faixa de valor que faz sentido para você. Eu tenho certeza que se no próximo final de semana você deixar de tomar 2 cafés ou 2 cervejas, você vai conseguir ajudar o Parentalidade Preta a chegar mais longe durante o ano inteiro. Escolhe um valor com o qual você pode se comprometer mensalmente e me ajudar a manter tudo isso aqui funcionando de maneira independente e autônoma. É óbvio que eu vou repetir, o link é o apoia.se/parenta, tá linkado na descrição desse episódio. Bom, e a gente tem agora o último trecho, uma parte que eu precisei voltar da conversa que eu tive com a Nini, porque ela traz um conceito muito importante, traz informação de verdade pra gente aqui. Eu vou deixar esse trecho com você, espero que você goste e saia um pouquinho mais transformado e escute o episódio na íntegra também, porque ele tá muito bom. Por que nossas crianças precisam ouvir histórias afrocentradas? Nossas crianças, elas, vamos dizer assim, eu não gosto, como eu vou trazer a perspectiva afrocentrada ela vai falar muito do nós, né? E aí a gente sabe que se a gente não se conhece, se a gente não investiga sobre nossas origens, pouco a gente vai ter segurança para construir aquilo que a gente quer futuramente, né? Então, as histórias afrocentradas, elas vêm com uma perspectiva de dizer para a criança quanto ela tem uma história potente, né? Quanto a origem dela é de construções intelectuais, são de construções espirituais, familiares, organização, né, e potência. O quanto ela é importante para o mundo, né? Porque quando a gente traz histórias a partir de um livro ou das memórias, né? Sim. Podem ser das memórias também, que os personagens, né, estão ali inseridos naquelas histórias, naqueles acontecimentos, são crianças negras, você está dizendo para a criança que ela é importante, porque você está falando sobre ela. Real. Então, ela sente que ela merece ser colocada em uma história, né? Aquilo, para o cognitivo de uma criança, é muito importante, porque eu sempre falo para profissionais de educação, para famílias pretas que trabalham comigo, né, que o emocional, e aí eu posso trazer aqui a Catiúcia Ribeiro com a filosofia quemética, né? O emocional, ele é muito importante para o cognitivo, né? Uma criança que não acredite nela mesma, dificilmente vai conseguir, né, ter uma motivação para fazer qualquer coisa. Então é preciso que esse emocional, essa identidade, essa autoestima esteja bem fortalecida. Então essas histórias afrocentradas vão vir com essa perspectiva de autonomia, de agência, de consciência crítica, né? Trazer isso para essa criança. Então, para nossas crianças negras, num contexto de diáspora, isso se torna ainda mais importante, porque essa criança está no dia a dia, vivendo numa sociedade, né, que é uma sociedade de moer os corpos delas, né, de moer os oris delas. Então, se torna algo ainda mais importante, porque ela tem esse enfrentamento também, né? Mas acho que o primeiro pilar de importância, né, tem que ser o seu próprio caminho, que é o que a afrocentricidade traz, né? A pensar no outro, pensar no que o outro quer fazer de nós, digamos assim, é uma especificidade
do que nós vivemos por conta do racismo. Mas se não existisse o racismo, a gente estaria fazendo as mesmas coisas, contando nossas histórias, escrevendo em outros contextos, obviamente, muito mais potentes. Sem necessidade de resgates, né? Também, né? Exatamente, né? Então, tem essas duas importâncias, né? Sim. Tem a questão natural, porque qualquer povo ele vai ser o que ele é em qualquer ambiente que ele esteja, então a gente precisa entender isso, né? E porque também ela vai ter esse enfrentamento. Então, todos os dias, infelizmente, em algum momento da vida dela, né? Ela vai precisar pensar em como se posicionar diante do racismo, né? Então, essas histórias, elas são cruciais, né? Para manter isso vivo. Não, mas eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho de um conceito que você trouxe aqui, que eu acho muito importante para essa troca, que é a consciência crítica. Você pode falar um pouquinho a respeito dele? Olha só, o Malef Ketiachante, no livro Afrocentricidade e Mudança Social, ele vai falar um pouco sobre níveis de consciência, né? E ele vai falar, por exemplo, de 2 tipos de consciência: a consciência da derrota e a consciência da vitória. A consciência da derrota não, a consciência da opressão. Quando ele vai falar dessa consciência da opressão, geralmente é quando a gente entende que nós vivemos num mundo racista, né? Que nos oprime, e que nos quer mortos e mortas, né? Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, a gente quer fazer algo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente se revolta, a gente quer ir pra rua, a gente quer lutar contra, e aí a gente começa a desenvolver uma consciência da opressão. A gente entende que a opressão existe e que a gente precisa combater. Então a gente passa a agir em cima sempre do combate. E aí eu resumiria como uma questão do movimento aí, bem entre aspas, né, antirracista. Então a gente tá lá, tudo é o porquê o antirracismo isso, porquê o antirracismo aquilo, então vamos acabar com o antirracismo, e os nossos discursos todos inflamados e tal, e tal, e tal. Só que quando a gente só fica nisso, né, o Malef Ketiachante vai dizer que há um problema aí, porque você não projeta a sua consciência para uma mudança, porque você não projeta a sua consciência para uma vitória. Você vive em função de combater o outro, né? Quando a gente sabe que existem diversos processos internos nossos, por exemplo, que a branquitude nos mói, por exemplo, de dentro para fora. Então, às vezes, a gente vai até se cair em diversas incoerências. E aí ele vai falar o seguinte, que existe essa fase da consciência da opressão, mas que a gente precisa chegar à consciência da vitória. A consciência da vitória é quando você já tem essa noção, essa consciência da opressão, mas que você vai trabalhar para que isso mude a partir de uma perspectiva de autonomia e agência para a vitória do seu povo, né? E aí, quando o Malef Ketiachante traz alguns princípios de autonomia, de agência, né, de consciência, isso vai estabelecer para a gente uma criticidade diante de tudo que a gente acessar. Né? Você vai passar a ser um ser crítico diante de qualquer conhecimento que lhe ofereça. Né? E consciência crítica é um dos pilares, né? Porque assim, qualquer narrativa que algum livro apresente para você, qualquer perspectiva, qualquer epistemologia, qualquer luta, qualquer termo, qualquer moda que apresentarem para você, se você tem uma consciência crítica, numa perspectiva afrocêntrica, primeira coisa que você vai perguntar quando você estiver diante disso e a gente nessa história, né? E o povo preto, e o povo africano nessa história? Não, peraí, tem alguma coisa aqui errada, bora buscar, né? Onde é que a gente está, né, situado nesse saber, nesse tempo geográfico, nesse conceito, nesse tempo histórico, nesse conceito, nesse ambiente geográfico, né, dentro da história. E então a gente vai desconfiar de
toda e qualquer tipo de narrativa que se apresente a nós. Sim. Né? E a gente vai buscar. Então, a consciência crítica precisa ser desenvolvida nas crianças, né, e nos jovens. Precisa ser desenvolvida, não, precisa ser mediada a partir de estímulos, a partir de incentivos, né? Sim. Porque as crianças elas já vão ter os próprios questionamentos delas e a consciência delas. Referências também. Né? Exatamente, né? E a gente observar e mediar para o caminho que a gente quer. Sim. Né? Nossa, perfeito, muito legal. Obrigado por aprofundar tanto nisso aí. Pensei que fosse uma explicação rapidinha, mas acho que foi muito necessário. Não, de verdade. Porque acho que a gente entrega um pouco desse conceito, aprofunda nele, porque é muito importante meio falar disso. Porque se a gente só achar que consciência crítica tá fazendo certo ou tá fazendo errado, que a gente corre o risco de pensar nessa lógica binária, maniqueísta, do certo e do errado, né? A gente tira toda essa possibilidade de conhecimento e percepção de si e do ambiente, como você traz, né? E onde é que isso se encaixa, essa questão, onde se encaixa para mim, enquanto pessoa preta, como é que esse conceito ele se apresenta para mim, porque é muito disso, né? Eu sempre falo disso, não vou ficar aqui fazendo jabá, mas sempre falo isso da paternidade. De que paternidade estão falando por aí que a gente de repente quer se encaixar, sem botar as nossas referências e as nossas vivências. Então, falar de consciência crítica é importante mesmo para a gente sempre se colocar como quem está recebendo aquele atravessamento, quem está desenvolvendo aquele raciocínio, que aquilo ali está se desenvolvendo em cima de uma consciência e de um corpo preto, né? Acho que é importante demais a gente trazer isso para a conversa. Show de bola. Bom, queria te agradecer por esse tempo que você dedicou ao podcast Parentalidade Preta. Vou deixar aqui reafirmado o convite para você ouvir o Parenta 7, o Parenta 10 e o Parenta 5, não necessariamente nessa ordem. Eles estão muito bons, estão diretamente ligados à ancestralidade e à infância. Tem mais episódios que falam sobre isso, mas a gente vai voltar a revisitá-los em algum outro momento, beleza? Por enquanto é isso aqui. E antes de encerrar, eu quero te lembrar tudo que foi necessário para que esse episódio chegasse até você. Eu fui responsável pela pesquisa, pela curadoria do conteúdo, pela edição, pela roteirização, pela locução, pela pós-produção, pela distribuição, pela gestão da comunidade e pela divulgação. Se essa iniciativa faz sentido para você, então não deixa de compartilhar esse episódio, interagir nos comentários, avaliar esse episódio e principalmente continuar essa conversa com alguém, espalhar a palavra do Parentalidade Preta. A gente se vê no próximo. E óbvio, se tudo isso faz sentido para você, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link você já sabe, apoia.se/parenta. A gente se vê no próximo trecho do Parenta daqui a 15 dias e a gente vai conversando. Qualquer coisa você já sabe onde achar. @Parentalidade Preta em todas as redes sociais. A gente se ouve por aí.